O transtorno narcisista é um transtorno caracterizado pela incapacidade de se separar de objeto externo. Objeto externo é tudo que não é a pessoa, tipicamente outras pessoas, o mundo de uma forma geral. O narcisista acredita que tudo o que acontece é com ele e por causa dele, e que tudo que ele faz produz um efeito no mundo. O narcisista nasce ou ele é criado? Um pouquinho dos dois. Existe um componente biológico, uma predisposição biológica, mas é 90% feito, 10% nasce. Então quer dizer que existe uma predisposição biológica, mas é necessário um evento ou uma série de eventos específicos que fazem a patologia aflorar. Esses eventos costumam resultar naquilo que é chamado de ferida narcisista. É uma lesão emocional que acontece necessariamente na infância, que é quando está se moldando a personalidade de um indivíduo. Então, pode ser um evento traumático ou pode ser uma série de eventos como negligência de qualquer espécie, abusos constantes, episódios de violência, lar desfeito, lar com pais ausentes ou um dos pais ausente, ainda que presente fisicamente, mas esse abandono, mesmo que presencial, pode produzir esse tipo de coisa. Mas essa negligência, ela pode aparecer também no ato de estar presente em excesso. Você mimar uma criança pode fazer com que a patologia aflore se houver a predisposição biológica. Em qualquer um dos dois casos, você consegue perceber que existe um componente biológico, porque existem muitos casos em que você tem um lar disfuncional e nem todo mundo que vive nesses lares, que é oriundo desse tipo de lar, vira narcisista. Então é justamente aqui que o componente biológico entra, essa predisposição. O ar que o narcisista respira é aquilo que é chamado de suprimento narcisista. Tem psicólogo que não gosta de usar essa terminologia, mas o suprimento narcisista, ele vem na forma de validação, de reconhecimento, de aplauso. Então, meio que tudo que o narcisista está fazendo é em busca disso. Ele busca admiração, busca reconhecimento. O narcisista tem uma tendência a apresentar episódios de ira repentinos sem aviso, porque eles com frequência não são uma resposta a algum estímulo do ambiente. Não está acontecendo alguma coisa que gatilha isso, embora possa acontecer, mas não necessariamente. Porque o narcisista tem um problema de ego muito severo. Ele tem um ego muito frágil que ele precisa blindar e proteger o tempo todo. Com frequência, essa imagem de grandiosidade que o narcisista clássico apresenta, onde ele aparece se julgando muito especial, muito mais competente, muito mais talentoso, muito mais inteligente do que a maioria das pessoas, isso tudo é uma tentativa de criar uma imagem externa que protege, que blinda esse ego. Só que o problema é que, internamente, ele está sofrendo ataques constantes desse ego. O tempo inteiro, está toda hora ali alfinetando ele. Quando um narcisista não está numa crise, ele está com isso controlado. Ele está aguentando, ele está suportando, mas está acontecendo. E é justamente essa imprevisibilidade que torna tão difícil o convívio com o narcisista. Porque quem está convivendo não sabe o que está acontecendo, não sabe a que momento pode acontecer um desses episódios. Então, é muito comum que quem convive com o narcisista esteja constantemente caminhando pisando em ovos, porque não quer nunca despertar a fera. O ciclo de amizades do narcisista, ele é muito instável. Eu costumo dizer que ele se apresenta quase como se fosse uma roda gigante. Pensa numa roda gigante de parque de diversões. Ela não troca todos os participantes, todo mundo que está passeando na roda gigante, não sai todo mundo de uma vez e entra um grupo novo todo de repente. Então, ela gira um pouquinho, sai alguém, troca, gira mais um pouquinho, sai alguém, entra outra pessoa. E aí quando você olha depois de muito tempo, você nota que quem estava lá, sei lá, 1 hora atrás, agora não tem mais ninguém e agora finalmente trocou todo mundo. O ciclo de amizades, de relacionamentos interpessoais do narcisista, com frequência acontece dessa forma. Ele está sempre queimando ponte toda hora, então chega uma hora que não fica mais ninguém. Tem pessoas que podem ficar de maneira mais consistente, de maneira mais permanente. Em primeiro lugar, familiares, porque aí é um convívio involuntário, né? A maioria das pessoas não pode ter um pouquinho mais de dificuldade para se desvencilhar de um familiar, ou porque mora no mesmo lar, ou porque existe um pouquinho desse valor de perdão entre família, a coisa do não, releva, perdoa, é sangue, é irmão, é irmã, é filho. Então, existe uma tolerância maior. Mas com frequência, você vai encontrar um cansaço nos familiares. Quem está chegando na história agora pela primeira vez e eventualmente relata que aconteceu alguma coisa, você pode ver um familiar dizer assim, a gente sabe como é que é. Então você vê esse cansaço já. E quando não é um familiar, um amigo, uma amiga que convive com um narcisista há muito tempo, que justamente não saiu dessa roda gigante, com frequência você vai identificar que é uma pessoa extremamente submissa e codependente. É uma pessoa que atura, que tolera as agressões do narcisista. Por isso que essa pessoa fica. Por exemplo,
pode ser um borderline. Borderline é um dos alvos favoritos de narcisista, porque justamente por conta da síndrome de abandono, o borderline pode tolerar todas as agressões, os episódios de ira, manipulação, abuso emocional, pelo medo de ser abandonado. Então o borderline tolera. Toda relação narcisista é transacional. Isso significa que o narcisista só se relaciona à base de troca. A relação está baseada, alicerçada em troca. Não existe altruísmo numa relação narcisista. O narcisista dá, ele doa, ele entrega, mas somente tendo a mais absoluta convicção de que haverá retorno. Se ele puder receber adiantado, melhor ainda. O narcisista objetifica pessoas. Eu tenho pouco ou nenhum vínculo emocional com o meu microfone. Ele me serve. Ele me é muito importante agora que eu estou gravando o programa. Mas quando eu acabar esse episódio e colocar ele na minha prateleira, eu não vou pensar nele de novo até a próxima gravação. Se ele quebrar, eu posso tentar consertar porque eventualmente é mais barato do que eu comprar um novo. Mas se ele não tiver conserto, sem verter uma lágrima, eu vou jogar ele fora e colocar outro no lugar. O narcisista trata pessoas exatamente assim.